Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, a gente gravando aqui logo depois do Placar Aberto, programa que a gente participa na Placar, a gente trazendo aqui as principais notícias do Flamengo para vocês, você que acompanhou a gente na Placar, a gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão, né? Você pode garantir aí um prêmio de R$100 mil, né? Segunda, R$100 mil na quarta e R$1 milhão na sexta-feira, tá? Então você, além disso, ainda pode ganhar até R$20 mil, cara, R$20 mil de prêmio instantâneo, uma raspadinha que tem no Pix do Milhão. Então, procure agora mesmo aí o link na descrição, comentário fixado. Você pode estar aproveitando no chat fixado, sempre tem aí o Pix do Milhão. Também a gente chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo, né? A gente tem aí QR Code para você garantir sua viagem para acompanhar o Mengão na Libertadores, tanto no Maracanã, jogos do Maracanã, quanto jogos fora. Então você pode entrar em contato aí e garantir a sua reserva e pré-reserva também com a Caravana do Haroldo. A gente, então, chega aqui também lembrando que, a partir de agora, a Flabet se chama ganhei.bet. Então, participe também, ou se você já tem cadastro na Flabet, você está participando já do ganhei.bet. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Cara, então, a gente teve aí a situação importante para trazer para vocês, porque está tendo uma narrativa da mídia paulista e eles estão tentando detonar os influenciadores do Flamengo, detonar o Flamengo, detonar o Felipe Luiz. A mídia paulista declarou guerra ao Felipe Luiz, tá? O Palmeiras declarou guerra ao Felipe Luiz. O que eu ouvi de um conselheiro do Palmeiras que eu conheço é que o Felipe Luiz nunca treina o Palmeiras. Eu falei assim, graças a Deus, porque ele vai ser um dos melhores treinadores do mundo e essa ameaçazinha de vocês para eles, isso não quer dizer nada, tá? Pra gente, então, fico mais feliz ainda de saber que vocês não querem o Felipe Luiz aí nunca, porque pegaram ódio do Felipe Luiz pela declaração que ele deu. Então, ameaçazinha para mim, conselheiro do Palmeiras, vir me mandar, né? Que até me dou bem com o cara, mas falar assim, ó, aqui o papo aqui no Palmeiras é que o Felipe nunca treina o Verdão. Eu falei, tá bom, então, melhor para ele, pô. Melhor pro Felipe, tá? Felipe Luiz nunca vai treinar o Palmeiras. Ficaram irritados com a declaração dele que o Palmeiras que o Palmeiras é o único que não pode reclamar de arbitragem. Se tem uma coisa que o Palmeiras não pode reclamar é da arbitragem. Ué, falou mentira? Falou verdade, pô. Ele falou verdade. Não gostaram por quê? Sentiram, né? Galvão, fala Tino, sentiu. Pois é, vocês sentiram. Essa é a pura realidade, né? E aí, o André Rizek, tem a nossa live anterior que eu trouxe tudo que o André Rizek falou, né, sobre influenciadores terem colocado pressão, jogou para cima da gente, né? Ele da mídia tradicional, né, que não tem tanta audiência quanto a mídia hoje em dia independente, querendo tirar uma onda que a gente botou pressão como se o Palmeiras, a Leila, não tivesse feito essa confusão toda desde o negócio da Libra. Quem estava fazendo pressão, quem faz pressão há muito tempo do sistema é o Abel e companhia. O Anderson Barros, após o jogo, foi lá falar que o Flamengo reclamou de arbitragem e que eles não iam reclamar, mesmo o Palmeiras tendo sido prejudicado. Então ele reclama, ele usa a reclamação contra o Flamengo para reclamar da arbitragem, achando que é malandro. E você defende isso, né? Vem falar que tá paga a ajuda que o Palmeiras recebeu no jogo contra o São Paulo. Você teve a cara de pau, Rizek, você teve a cara de pau de falar que a ajuda que o Palmeiras recebeu contra o São Paulo foi paga ontem. Você tá maluco, cara? Como se tivesse alguma coisa para ser retribuída, para ser restituída. Cara, que absurdo. O Flamengo foi operado na Libertadores e aí eles tiraram a suspensão do Plata. Você acha que isso voltou? Quase que o Flamengo é eliminado, foi para pênalti. Não voltou o gol dos caras. Os 15 pontos que o Palmeiras ganhou aí, com erros de arbitragem. Você não vai falar disso não, cara? Do lance igualzinho, você não cobrou pênalti no Pulgar. Desculpa, não foi nem não foi no Pulgar, foi no jogo contra o Fortaleza, foi outro jogador, mas o Lucheiro fez um pênalti. Então, se esse aí foi pênalti pro Flamengo também, Fortaleza e Flamengo, do Lucheiro no jogador do Flamengo empurrando, 2024, e vocês não falaram nada. O gol do Bayern era para ser anulado na Copa do Mundo de Clubes, era para ser anulado. Porque isso aí é chamado na Europa de penaltito, que não se marca, não tem que marcar, penaltizinho, que não tem que marcar.
não marcam na Europa esse pênalti. Inclusive, o Jorginho deve imaginar que isso aí nunca é marcado, até porque jogou muito tempo na Europa. Agora, você falar que. E você se contradisse, tá? Eu vou trazer aqui, você se contradisse, tá? Você ficou falando um monte de coisa, como se fosse um pênalti absurdo, como se fosse um erro absurdo, que foi pago já, foi pago, o erro do Palmeiras já foi pago nessa rodada, querendo jogar pressão pro Flamengo. É corintiano, virando casaca, torcendo pra Palmeiras, defendendo o Palmeiras. Eu nunca vi isso na vida, por causa pra atacar o Flamengo. Flamengo, vocês ficam tão loucos com os influenciadores e com o Flamengo, que vocês querem atacar o Flamengo, e vocês, para isso, vocês defendem até o maior rival de vocês aí, né? Eu escrevi aqui. E ele me respondeu, o Rizek me respondeu. Caro Rizek, vocês da mídia paulista me enojam. Corintiano vira palmeirense e vice-versa. Confiram quanta babaquice esse cara fala querendo ainda criticar o Felipe Luiz por falar a verdade. Pelo visto, no grito não, incomodou. No grito não incomodou. O que a gente criou aí, que o pessoal até teve torcedor do Flamengo reclamando que não entendeu que era para justamente tentar derrubar essa narrativa deles lá de São Paulo e da Leila, né? Como se botaram até o Andréas Pereira para dar entrevista no Jornal Nacional. Vê se botaram o Jorginho para falar hoje no Jornal Nacional. Alguém gravou aí? Alguém trouxe para mim o Jorginho no Jornal Nacional? Pois é, né? É só quando é contra o Flamengo, tá? Aí o Binho mandou aqui, o Flamengo sempre foi odiado por essa turma, não é de hoje, por isso eu torço contra a própria seleção brasileira. Se continuarem com essa sacanagem contra o Flamengo, quero que o Brasil se lasque em todas as modalidades. Olha só, o pessoal marcando ele, faz tempo que não consigo ouvir depois de 10 segundos. Falta-lhe bom senso e o mínimo de raciocínio que sua profissão exige. O jovem que iniciou na revista Placar virou mais um clown cooptado, triste fim. E trabalhou comigo no IG no último segundo, tá? Ele respondeu. Agora, antes de trazer aqui a resposta dele, o Paulo César Oliveira trocou de opinião, porque ele falou que não foi pênalti do Lutero em cima do jogador do Flamengo no lance do Maracanã contra o Fortaleza, e aí ele agora, o mesmo lance, ele diz que é pênalti, que não marcou o pênalti por pressão da opinião pública e tudo mais, né, dos erros recentes, tá? Então a galera tá revoltada aí com o André Rizek. E olha só, a gente vai falar também do Léo Ortiz, de algumas outras situações. A gente tem treino do Flamengo, tem Rossi. Olha aqui, trazer aqui, olha só. Jorginho pelo Flamengo, 12 jogos, 11 como titular, 1 gol, 2 assistências, 973 ações com bola, isso no Brasileirão, né? 13 passes decisivos, 91% de acerto no passe, 73 bolas recuperadas, 17 desarmes, 20 interceptações, nota 7.22 no SofaScore, tá? Importante a gente falar antes que eu esquecesse disso aqui. A CBF viu a arbitragem segura em Flamengo 3, Palmeiras 2 e trata reclamações como clubismo que ferve no sangue. A principal reclamação do Palmeiras é a do pênalti do Gustavo Gomes. CBF entende que se o pênalti fosse marcado, a reclamação só mudaria de lado. Uma fonte da CBF afirma que há um recado direto para os árbitros. Para marcar um pênalti é necessário que seja um pênalti de verdade e não uma defesa de tese, como temos visto quando o clubismo ferve no sangue de alguns. CBF destroçando o Palmeiras. Até que, enfim, a CBF fazendo alguma coisa. Aí vai falar que é cinismo nosso. Mas, pô, se marcar esse pênalti, tem que marcar 10 por jogo, tá? A CBF, como disse o pessoal lá, diz o pessoal lá na Espanha, é penaltito, né? Penaltizinho. A CBF também entende que as reclamações atuais têm apenas o intuito de descredibilizar a arbitragem. Também não, né? Aí menos, né, CBF? Menos porque aí vocês estão querendo passar pano para essas arbitragens absurdas, tá? O entendimento é que a atuação do Hilton Pereira Sampaio no Flamengo 3-2 contra o Palmeiras foi segura e sem grandes erros, tá? Aí a gente teve o Mauro César Pereira falando também, no Brasil até pode ser pênalti, mas em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. Aí, cara, a verdade é que o pessoal lá da mídia tradicional, que agora a tradicional é muito mais aqui, vocês que estão aqui no YouTube, essa aqui é a verdadeira tradicional, paga melhor, é que a galera consome mais, é isso aqui, né? Esse pessoal da antiga mídia tradicional está desesperado, que a narrativa deles é quebrada o tempo todo e que eles não conseguem sustentar uma narrativa como a gente. Então a gente destroça eles, né? A CBF, pô, que a gente consegue, né?
rebater a CBF. Eles não conseguem, acabaram de ser destroçados pela CBF, por exemplo. E eu mesmo venho aqui para criticar a CBF e a CBF não consegue rebater a gente. Agora, eles, qualquer um rebate, não tem narrativa vazia dos caras. A verdade é essa. E querendo sempre perseguir o Flamengo. A intenção é perseguir o Flamengo. Aí, olha só. O Bruno Delohan mandou aqui. Vale dizer que o árbitro manteve o critério durante todo o jogo, sem falta no Arrascaeta, igualzinho. Como foi na última Copa do Mundo de Clubes, quando o jogador do Bayern empurrou o Pulgar com os 2 braços e ele fez o gol contra por isso. Pois é, e poderia ter marcado, né? O André Rizek respondeu: meu caro, disse no fechamento ontem e na seleção de hoje que, para os padrões da arbitragem inglesa, talvez nem fosse polêmica lá. Mas não foi o que aconteceu, o juiz de campo avaliar, tá? Pelo áudio do VAR, foi uma escolha do árbitro de vídeo não chamar, por entender que não há impacto. O mesmo juiz que viu impacto no pênalti do Kaká, no Bruno Henrique e no gol anulado do Flu contra o Mirassol. Aí não dá. É muita falta de coerência e de padrão da maneira como a roda gira no Brasil. Mas, assim como nunca achei que o Palmeiras era líder por causa da arbitragem, também não acho que a vitória de ontem foi por causa disso. Defendendo o Palmeiras, né, que não era líder por causa de arbitragem, tá? Apenas estou apontando a incoerência e o cinismo de quem só fica escandalizando quando os erros são contra o próprio time. Tá bom, meu amigo. E vocês não fazem isso quando é contra times de São Paulo? Defendem a unhas e dentes. São corintiano defendendo palmeirense, eu fico impressionado, né? Que loucura. Infelizmente, o Felipe Luiz entrou para a turma dos normais aqui. Abraço. Ele está chateado e criticando o Felipe Luiz por ter falado que o Palmeiras era o único que não podia reclamar, né? O Palmeiras não se tem um time que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. E está certíssimo o Felipe Luiz. O Felipe jantou vocês todos e vocês estão chateados porque vocês defendem o Palmeiras e o Varmeira com unhas e dentes. E aí quando a narrativa, né, não agrada a vocês, vocês fazem isso, de falar que é influenciador e que tudo mais, né? A mídia, arbitragem inglesa e que não sei o que lá. Cara, nada, não, isso não cola não, cara. Isso não cola não. Vocês estão querendo jogar para a galera, botar pressão. Olha que eu respondi. Você se lembra da imprensa e dos influenciadores de Flamengo falando aos 7 ventos da falta no Pulgar no primeiro gol do Bayern na Copa do Mundo de Clubes? É uma situação que muitos árbitros não marcam e o VAR não chama. Flamengo teve esse jogo contra o Bahia como exemplo e contra o Fortaleza no passado. Lutero fez a falta. A questão é muito pênalti ou discutível e que muitas vezes não é marcado a favor do Flamengo. Fale menos de pressão de imprensa, clube, influenciadores e fale mais do que jogaram Luiz Araújo, Arrascaeta, Pedro e etc. Abração. E digo mais, fale mais dos 15 pontos dados por erro de arbitragem ao Palmeiras. Simples assim, tá?